Minha mãe foi cortesã e não me envergonho. Manish White escreveu seu livro com base nas memórias contadas pela mãe dele. A obra oferece ao leitor uma visão surpreendente e honesta da vida de uma cortesã indiana em meados do século XX. Rakinabai, em foto da década de 1990, em Calcutá, da Índia. Foto Manish White. Eu dançava no escuro, costumava iluminar o salão com velas e me apresentar no escuro. Meu nascebe destino iria brilhar. O ano era 1962. A Índia e a China haviam entrado em guerra por uma disputa de fronteira e o governo indiano havia declarado estado de emergência nacional. O medo assolava as pessoas. Sirenes de alerta e apagões que duravam dias tornavam-se parte da vida diária. O futuro parecia incerto, mas Hakerabai não deixava o medo de morrer diante de ditar o seu destino. Em vez de se fechar em casa como as outras cortesãs, mulheres artistas, ela vestia o belo sari noite após noite, cantando e dançando para grupos de homens que vinham assistir às suas apresentações do Rota, uma palavra em idioma hindi que designa o local onde as dançarinas profissionais se apresentavam para homens ou até mesmo um bordel. Sua vida havia lhe ensinado que as dificuldades muitas vezes eram o caminho da oportunidade, ou pelo menos da sobrevivência. A conturbada vida de Rekabai agora é tema de um livro intitulado Chelastical Tesam, Reaching My Brother Memoir. A última cortesã escreveu as memórias da minha mãe em tradução livre. O autor é seu filho Manish Gaikwad. Minha mãe sempre quis contar sua história, afirma Gaikwad. Ele não sente vergonha nem constrangimento por narrar a história como ela aconteceu. Depois de viver com a mãe no Rota até o final da adolescência, a vida de Rekabai não tem segredos para ele. Crescendo em Rota, a criança observa muito mais do que deveria. Ele conta: minha mãe sabia e não sentia necessidade de esconder nada. Gaikwad escreveu seu livro com base nas memórias contadas por sua mãe. A obra oferece ao leitor uma visão surpreendente e honesta da vida de uma cortesã indiana em meados do século XX. As cortesãs, também chamadas de Tawafs, da cultura popular indiana, já existiam desde cerca do século II a.C. no subcontinente indiano, segundo Madhuro Gupta, dançarina de Odissi, dança típica do leste da Índia e autora do livro Coaching Hindustan Che Consuming Passion of Icon Women Performers of India, protezando o Hindustão, as paixões que consumia emblemáticas mulheres artistas da Índia, em tradução livre. Elas eram mulheres artistas cuja função era oferecer entretenimento e prazer realeza aos deuses, segundo Gupta. Até o domínio britânico, as cortesãs indianas eram consideradas artistas respeitadas. Elas eram profundamente qualificadas, suas artes ricas e apadrinhadas por alguns dos homens mais poderosos de sua época. O filme indiano Gangu Bhairatiawad é baseado na vida das cortesãs do país. Foto Bansali Production. Mas elas também enfrentavam a exploração das mãos dos homens e da sociedade, afirma Gupta. A cultura das cortesãs da Índia começou a declinar quando os britânicos criaram leis destinadas a restringir essa prática. Eles as consideravam dançarinas ou profissionais do sexo. O seu status caiu ainda mais depois da independência da Índia em 1947, quando muitos cortesãs foram forçadas a prostituir-se para sobreviver. A prática extinguiu-se por completo, mas a história de cortesãs famosas e suas vidas fascinantes foram perpetuados em livros e filmes. Uma dessas histórias é exatamente a de Rekabai.
Ela nasceu em uma família pobre da cidade de Pune, no oeste da Índia. Era a sexta de 10 irmãos. Rekabai não se lembra exatamente da data do ano, pois sua noção de tempo é nebulosa. Cansado de gerar 5 meninas, seu pai embriagado teria tentado afogá-lo em um lago quando ela nasceu. Com 9 ou 10 anos de idade, Rekabai casou-se para liquidar uma dívida da família. Mais tarde, ela foi vendida pelos sogros para um rota da região de Bowbazar, em Calcutá, do leste do país. Rekabai ainda não era adolescente quando começou a aprender a cantar e dançar, para se tornar tawaif. Mas sua vida e seus ganhos eram controlados por uma mulher da família que também era cortesã do mesmo local. Durante a Guerra Sino-Indiana de 1962, essa mulher saiu do Rota e Retabai. Teve a chance de assumir sua própria vida. Suas apresentações à luz de vera ajudaram a ganhar independência e fizeram perceber que ela podia ser sua própria provedora e protetora, se tivesse coragem suficiente. Este princípio a orientaria pelo resto da vida. Liberdade e conflitos. O Rota da Casa do Congresso Nacional Indiano em Mumbai, oeste da Índia, década de 1980. Foto Manish Gaikwad. Ao contrário das personagens famosas do filme de Bollywood, como Umrao, Jam e Pakeza, Rekabai nunca desejou ter um homem. Ela decidiu não se casar novamente, apesar de ter uma longa lista de protetores que a cortejavam. Seus pretendentes variam de pequenos criminosos até ricos cheques e músicos renomados. Mas casar-se significaria deixar sua vida de tawaif e deixar o Rota. Ironicamente, o Rota, o pequeno espaço do qual ela se apresentava, morava, criava seus filhos, onde o abrigou diversas famílias em diferentes épocas. Tornou-se seu símbolo de liberdade e poder. Ainda assim, o Rota também era um espaço repleto de conflitos e dificuldades, onde as circunstâncias destruíam a inocência, eliminavam a humanidade e evocavam emoções destrutivas como raiva, medo e desespero. No seu livro, Gaikwad narra algumas lembranças profundamente perturbadoras contadas por sua mãe, como o caso em que um marginal sacou uma arma para atirar em Rekabai por ter se recusado a se casar com ele. Em outro ponto, Rekabai relembra o abuso que sofreu de outras cortesãs com ciúme do seu sucesso. Alguns tentaram intimidá-las, contratando gangster para ficar à espreita do lado de fora do seu quarto, enquanto outras a chamaram de prostituta, o que não era o caso. As cortesãs foram retratadas em diversos filmes indianos de Bollywood. Foto Jet Bages, mas a Kota também formou uma mulher determinada que ele acabaria se tornando. Foi ali que Rekabai descobriu seu talento de dançarina e o poder que ela exercia sobre os homens que procuravam escapar de suas próprias inseguranças ou do tédio e da melancolia da vida. Foi no Rota que ela aprendeu a ler os homens pela forma como eles a tratavam e a aplacar os egos quando necessário, ou despedaçá-los se eles ameaçassem destruir o seu próprio. Ela dominava a linguagem de Kota. Eu tinha que falar quando era necessário, ela conta. Mas ao lado daquela artista charmosa, esperta e exuberante, o Kota também viu Rekabai transformar-se em uma mãe coruja intensamente protetora, que fazia tudo ao seu alcance para dar uma vida melhor para o seu filho. Quando Manish Gaikwad era bebê, ela o mantinha ao seu lado do Kota. Rekabai relembra como era, corria para ver como estava a criança e entre cada apresentação, se achasse que havia ouvido seu choro.
Mais tarde, ela o mandou para o internato e comprou um apartamento para que ele pudesse convidar seus amigos para passar a noite sem constrangimento. Recabai se orgulhava pelo homem que seu filho se tornou, embora o ensino médio inglês e a criação mais refinada do internato tenha feito com que ele ficasse diferente dela de muitas formas. Ela relembra uma história encantadora quando seu filho a visitou nas férias da escola e pediu o garfo e colher para comer. Iris conhecia o garfo canta em hindi, mas nunca havia ouvido aquele nome em inglês antes, fork. Precisei ir ao mercado comprar quando você explicou o que era aquilo. Conta ela no livro. No final dos anos 2000, a cultura das cortesãs havia desaparecido por completo. Kabai deixou Kota para viver no seu apartamento em Calcutá. Ela morreu em Mumbai, no oeste da Índia, em fevereiro. Goekwad conta que irá admirar sua mãe para sempre com sua coragem, seu talento e seu gosto pela vida. Espero que os homens leiam este livro. Segundo ele, os homens indianos têm essas noções sobre a figura materna que ela precisa ser o modelo de pureza. Mas espero que este livro ajude as pessoas a identificar a individualidade das suas mães e aceitar quem elas são como pessoas independentes do seu relacionamento conosco, conclui Goekwad.